Em primeiro lugar, de nada adianta nós falarmos sobre ética profissional se não refletirmos sobre a ética de uma maneira geral. E se ética em geral envolve valores, envolve moral, nós temos que falar disso também. E envolve, sobretudo, valores. Nesse caso aqui eu vou focar em termos de valores morais. Nós usamos cotidianamente a palavra ética e a palavra moral sem reflexão. No Brasil, a nossa história é marcada por violência, a violência política. Então hoje a palavra ética é muito utilizada. Os parlamentares são imorais, a gente diz, né, no senso comum, e não estão errados. Muitos parlamentares. A ética na política é inexistente. Por incrível que pareça, Aristóteles, quando escreveu sobre a ética, a Nicômaco, e os gregos, quando tratavam da política, era algo bem diferente. E hoje no Brasil, eu acredito que as coisas vão melhorar. Eu sou pessimista, sou cético, mas nisso eu sou otimista, porque, embora estamos judicializando tudo, isso é terrível, mas eu acho que uma experiência assim pode trazer efeitos e consequências interessantes no futuro. Talvez nós não estejamos aqui para ver, mas eu acredito que seja possível. A questão não é se ter ódio ou não, porque nós estamos numa corrente de ódio de um lado, né, de liberalismo progressivo do outro. A questão não é ter ódio ou não, todo mundo tem. A questão é saber o que eu odeio e por que eu odeio. E poder pensar sobre isso. Bueno, vamos usar um conceito muito simples, porque ética e moral são, sobretudo ética, um conceito muito complicado, muito difícil. Porque a ética, quem trabalha com a ética é a filosofia moral. Quem trabalha com os valores é a axiologia, né, que é a filosofia dos valores. A ética é a reflexão sobre os princípios fundamentais da vida moral. Isto é, trata-se das reflexões sobre os sistemas morais criados pelos seres humanos e sobre os modos deles se relacionarem entre si com base nos valores. Então a ética serve para o nosso aperfeiçoamento enquanto seres humanos na sociedade. Seguidamente nós nos deparamos com opções éticas. A moral está colocada, os valores também, mas nós temos que optar. Todos nós, de algum modo ou de outro, em alguns momentos de dilemas morais, no dito livre-arbítrio, nós temos que optar. E aí tem consequências e efeitos. Talvez o que também está faltando no Brasil é a opção e a coragem de bancar. Por várias razões, as pessoas não bancam. Moral vem da palavra moralis. Eu também não vou entrar nessas coisas muito específicas, porque ética vem da palavra ethos, hábitos, costumes, e a moral também. A moral é isso. Mas eu vou citar a moral como um conjunto de regras, normas, princípios, isso é muito importante, que orientam, que nos guiam, que guiam nosso comportamento em grupo, em sociedade, com base em valores. E é o que faz, por exemplo, que o ser humano possa distinguir as noções de certo, errado, profano, sagrado, justo, injusto. Todos nós, por mais que alguém possa negar, nós temos essa concepção. Às vezes a gente critica o moralismo e a gente é extremamente moralista, né? Porque a moral, ela faz parte da nossa vida. Aqui eu gostaria de também fazer uma advertência que eu vou deixar de lado a psicanálise. A gente escuta as pessoas de uma forma amoral. Mas cuidado, amoral, não imoral. Então eu vou falar nesse sentido mais da filosofia moral. Eu escrevi sobre a ética cínica na era do prazer, que eu falei sobre a política. Foi uma época que eu escrevi isso, não aparecia a corrupção que está aparecendo agora. O repórter ligou para mim e me perguntou: Arnaldo, isso não está dando um tom muito moralista? Eu disse: é possível que te pareça assim, porque eu estou trabalhando com a moral. Mas eu não estava colocando um juízo de moral. Eu estava colocando um posicionamento a partir da filosofia da moral. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que às vezes vai parecer, pô, o cara está sendo moralista, mas é filosofia moral, pessoal. Portanto, eu estou deixando de lado algumas sociologias e a psicanálise para poder falar da filosofia moral, ok? Somos seres morais, não tem jeito. Nós, seres humanos, justamente pela nossa condição psíquica intersubjetiva, nossa capacidade de optar, de transformar a realidade, não vivemos exclusivamente mergulhados no mundo das coisas materiais, no mundo natural,
como ocorre com os animais. Nós somos seres sociais, culturais, de linguagem, enfim, vivemos mobilizados por valores. Os animais não têm opção, né? Eles são escravos, são extintos. O ser humano, ele até se escravo das pulsões, mas ele é escravo de muitas outras coisas. O Kant é um filósofo que até ele, não vou falar dos gregos, o Platão tinha essa ideia do mundo inteligível, do mundo sensível, que as coisas pouco importam, a forma das coisas já está na mente, e existe uma forma que é uma forma legítima, etc. O Aristóteles também trabalhava isso, mas o Aristóteles trabalhava na ética de Nicômaco. Ele trabalhava que todo ser humano tem intencionalidade, tem desejo. Era uma época que ele dizia que o ser humano jamais alcançará a felicidade, por isso ele sempre busca. E o que importa não é isso, é o que nós fizemos para alcançar as coisas, e isso depende do prazer que cada um sente. Mas o Kant diz o seguinte: os valores são construídos, e a moral, pela consciência humana. Vejam que o Kant era um racionalista. É por uma questão consciente. O valor. O que seria valor? Alguém tem uma ideia? Todos têm. Alguém tem filhos aqui? Filhos? Os filhos têm valor para você? Mas enfim, tem valor. Mas tem coisas que não têm valor para nós. Ou tem menos valor, mais valor, ou tem valor negativo. Bom, então o valor, ele tem a ver, ele tem uma ligação com a moral, com o nosso senso moral. Porque o valor, na filosofia, se diz assim, pelo menos alguns filósofos da moral que dizem assim: o valor é a não indiferença com algo que diz respeito a nós, que se relaciona conosco. Então, não, é uma não indiferença. Por sua vez, a indiferença é um valor negativo, é uma ausência de valor, perdão. É uma ausência de valor zero, a indiferença. Porque hoje há uma grande indiferença em relação à dor do outro e o sofrimento alheio. E as pessoas não estão percebendo. A mídia todo dia mostra isso. E não só isso, diz respeito à vida. Depende como também nós pensamos no valor da vida. Certamente o valor da vida que nós temos hoje não é na Idade Média e nem na Idade Clássica. Nós estamos vivendo uma crise ética e de valores sem precedentes nesses últimos anos. Eu já dizia nos meus livros, no primeiro livro que eu escrevi, Ilusão no Discurso da Autoajuda e o Sintoma Social, que nós vivemos uma crise ética, social e institucional muito grande. Isso é simples, né? O casamento por amor, ele acaba. O casamento por obrigação não acaba nunca. Por quê? O casamento por obrigação, eu não estou aqui agora, por favor, colocando valor, tá? Eu estou sendo amoral. Mas por obrigação não separa mais. Aqueles casamentos, se casavam assim porque era de uma família tal, e era terrível, né? Então é muito interessante isso, como o valor moral produz efeitos, consequências seríssimos em nossa vida. O que mobiliza no mundo a nossa ação e reação são os valores, em geral valores morais. E o que é o senso moral? Eu vou falar aqui alguns elementos que envolvem a moral e a ética, que nós não podemos deixar de falar. Senso moral, consciência moral, juízo de fato e juízo de valores. Todos eles um têm a ver com o outro. Eu acredito que o senso moral e a consciência moral são idênticos quase. Mas eu vou dizer qual a diferença. Mas a consciência moral é justamente quando nós estamos diante de um dilema, em que nós temos que tomar uma posição. Nesse momento está colocado em questão a nossa consciência moral. Mais ou menos falei ali da covardia, né? Quer dizer, isso é um momento da consciência moral que faz nós tomarmos uma posição e não aquela outra. Se nós tomamos uma posição, nós deixamos outras tantas fora, né? E aí vem a questão da moralidade, a questão da ética, do comportamento ético e moral. E os valores morais, a moral cristã trouxe outros valores que, queira nós ou não, ele perpassa a nossa subjetividade. Porque está na nossa cultura, sobretudo ibérica. A gente tem muita influência do catolicismo. Então, assim, o senso moral. O senso moral é a maneira
como sentimos e avaliamos a nossa conduta e a conduta dos outros, com situações. Segundo, olha a ligação com o que eu falei anteriormente, segundo os valores ou as ideias de certo ou errado, justo ou injusto, e por aí vai. A vida não é isso que os pregadores de autoajuda dizem. Se alguém encontrou felicidade aqui, por favor, me avise. Felicidade é uma coisa que a gente está sempre buscando. Quem é feliz não busca. Parar por aí, porque senão eu começo a viajar muito. E isso eu faço bastante. Toda moral e um comportamento moral, ele tem referência nos valores. O valor é uma qualidade, mas nós, seres humanos, buscamos a qualidade boa, o bem, que dizia o Aristóteles, que é uma coisa boa, que não nos prejudica, em geral, de forma que traga uma consequência muito grave. É assim que a gente pensa, a gente acha que o valor é coisa boa. Não, o valor não, é uma qualidade. Que é o Eduardo Marinho, que é aquele poeta de rua, e o que ele diz ele faz, ele não quer dinheiro, ele não quer competição com ninguém e tal. É um ótimo amigo, porque como ele diz, e é verdade, quem se aproxima de mim não tem nada o que levar, a não ser o afeto. Eu não tenho nada, eu moro na rua. Então esse é um bom amigo. Os outros eu não sei até que ponto são esses amigos nesse sentido de valores. A pessoa não pode passar por cima da outra pessoa para alcançar uma coisa desonesta. E isso é muito incrível no Brasil. Outra vez eu conversei com uma pessoa do estado de São Paulo e ele era um professor na universidade. E eu me posicionei fazendo uma ironia em relação ao salário mínimo em comparação ao salário de juízes, promotores e desembargadores desse país. Mas enfim, e aí eu citei isso e o rapaz me atacou. E aí eu não vou responder isso porque daqui a um pouco não tem nem começamos o diálogo. Mas eu escrevi, pessoal, mas eu apaguei depois. Eu escrevi, olha, eu só queria conversar, discutir a questão. Mas eu não queria te atacar e nem gostaria que tu me atacasse. Ele mandou eu estudar. Vai estudar. Então eu pensei, o valor dele é o estudo. Quer dizer que com o estudo estaria salvo. E eu acabei escrevendo, não, eu estudei. Só que você como professor, nesse nível, discutindo na rede social, me parece que os estudos não adiantou, quase para nada. Mas eu não apaguei isso aí e desisti. E outro foi com o Eduardo Marinho, achei muito injusto que falaram nele. Só que ele é pacífico, uma pessoa muito boa. E aí eu escrevi, eu vou me posicionar como sociólogo. Por quê? Porque se eu digo assim, eu vou me posicionar como sociólogo, eu vou me posicionar conforme a sociologia. Você sabe o que ele me respondeu? Até sociólogo eu li. Hoje, falar que é psicólogo, cuidado. Falar que é sociólogo, cuidado. Sabe qual é a representação e o senso moral deles? Foi a favor dos direitos humanos. Cuidado. Então até sociólogo ele leu, depois eu não quero mais conversa. Isso se chama intolerância. Ódio e intolerância. É as pessoas que não querem mais nada com o outro que seja diferente. Então é isso que eu estava dizendo, que é intolerância. É um absurdo pensar assim. Essa polarização que existe é isso. As pessoas ficam de um lado, o outro do outro, não resolve nada. Você não fica naquela história, não vi, não sei, não gostei, não quero nem saber. Indiferença. Mas tem coisas que não dá para ficar indiferente. Também é possível, é uma posição. Uma questão que me parece importante. Maquiavel dizia, os fins justificam os meios. E pelo contrário, cuidado com os discursos e as retóricas bem articuladas. Que isso seria uma ótima palestra para um outro momento. Porque nós acreditamos só naquilo que nós já temos como verdade. E aí tem também essa questão do juízo de fato e do juízo de valor, porque o juízo de fato é aquilo que a gente toma como uma avaliação da realidade, que basicamente é a realidade como é. Então a ética profissional, aquela escrita, também ajuda para isso. Porque nós temos nosso juízo de valor, a nossa consciência, tomamos atitudes às vezes muito perigosas. A ética escrita regula, porque é jurídica, esse nosso comportamento na vida profissional. E isso ajuda, porque então, independente do que eu penso, eu tenho que me regular por aqui. É o juízo de fato. E o juízo de valores é o juízo que a gente emite. Claramente uma pessoa
vai ficar só ligado nas coisas e avaliando as coisas como elas se apresentam. Porque não tem como, o ser humano vai reagir, vai sentir, vai falar. Isso é a nossa essência. Era isso. Muito obrigado.